dificuldade. Eu lembro, né, hoje eu estava aqui na oração e o irmão chegou e me avisou, né? Meu irmão tinha ido muito mal para o hospital. E eu, sinceramente, aquilo não me abalou nada. Porque eu estava aqui com uma convicção tão grande que Deus ia fazer coisas grandes, né? Louvado seja Deus. E que quando eu estava ali orando, Deus já estava cuidando, né? Louvado seja Deus. Deus já estava cuidando dos nossos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus cuidou mesmo, né? Eu ainda tive que buscar ele no hospital, né? E agora eu vi que ele está aqui, né? Que ele chegou, né? Está aqui. E quando eu fui buscar no hospital, a dor continuava do mesmo jeito. Não sei agora, né? Mas uma coisa eu sei, ele está aqui, né? Ele está no melhor lugar, ele está aqui. E aqui tem um Deus que cura, né? Deus que eu sirvo, Deus que os irmãos servem, é um Deus que cura. Louvado seja Deus, é um Deus que faz milagre. Eu já vi esse Deus fazer milagre dentro do meu lar. Louvado seja Deus. Quando o armário caiu em cima do meu Caleb, né? E ele tinha 2 anos só de idade. E eu tirei aquele armário, né? E vi um milagre ali, né? Levei até o hospital e Jesus não quebrou nada, né? Louvado seja Deus, né? Então já vi muitos milagres acontecer. Glória a Jesus. Eu já vi Jesus restaurar o filho dos irmãos, né? Os irmãos voltarem desenganados para casa e ser curados, né? Claro que nem com todos acontece isso, né? Mas aqueles que têm fé, né? Louvado seja Deus. Aqueles com quem alguns irmãos oram, choram e se colocam no lugar deles, Jesus cura. Louvado seja Deus. Porque Deus só cura quando a gente se coloca, né, no lugar da bênção.